Você já ouviu falar em leaky gut? Leaky gut é o nome em inglês para uma coisa que se chama em português permeabilidade intestinal. Sempre se achou que as funções dos intestinos estavam relacionadas apenas ao alimento, ao processar o alimento, a absorção do que eu gostaria de ter para dentro de mim e jogar fora o que eu não gostaria. Mas hoje se sabe que o intestino tem uma ação muito maior do que essa. Uma das principais ações do intestino é a função que ele exerce de barreira contra o meio externo. Assim como a pele, o intestino tem que estar íntegro para que a gente não absorva coisas que a gente não quer e não precisa absorver. Quando essa barreira está quebrada, a gente recebe o nome de leaky gut. E o leaky gut é muito mais frequente do que imaginávamos. Hoje a gente sabe que o leaky gut está relacionado a várias patologias e principalmente ao estresse e às doenças autoimunes. Hoje se relaciona o aumento dessa permeabilidade intestinal às gênesis da maior parte das doenças autoimunes ou do agravamento delas. Quando nós tomamos contato com coisas que não gostaríamos e nem precisaríamos absorver, nosso sistema imune enxerga isso como um ataque, como uma ameaça e começa a produzir anticorpos contra essas substâncias que ele desconhece. Quando ele faz anticorpos contra essas substâncias, ele ativa um mecanismo que se chama mimetismo molecular e nós podemos inclusive formar anticorpos contra coisas que são nossas e começar a iniciar um processo de uma doença autoimune. E aí você vai pensar, então tá, mas eu não tenho nenhuma manifestação intestinal, nenhuma manifestação digestiva e eu sou portadora de uma doença autoimune. Pasme, a grande parte dos pacientes que têm o leaky gut ou a permeabilidade intestinal não tem sintomas intestinais. Esses pacientes muitas vezes estão estressados, cansados, fadigados e acabam desenvolvendo esse aumento da permeabilidade intestinal como um mecanismo que o sistema imune acha para que substâncias que nós produzimos e que são para a nossa defesa consigam migrar de dentro da minha circulação sanguínea para dentro do intestino. Só que esse aumento da permeabilidade para ajudar o meu sistema imune acaba, na verdade, sendo uma porta de duas vias. Eu não consigo filtrar só o que sai para dentro do meu intestino. Eu começo a absorver também substâncias que eu não tinha que absorver. Então, para que eu consiga curar esse intestino, o principal é controlar o estresse, controlar a minha alimentação, consumir alimentos o menos inflamatórios possíveis, os alimentos mais fáceis de digerir, contaminar o menos possível o meu intestino com organofosforados, que são os agrotóxicos, ou com menos produtos químicos que são difíceis de serem quebrados e absorvidos, e eu tenho que melhorar o estresse, melhorando o tônus do meu sistema nervoso parasimpático, que é relaxamento, descanso e melhorar no geral o meu estresse. Isso deve servir, na verdade, para o tratamento de todas as doenças autoimunes. E não só são as doenças autoimunes, mas tudo que eu me manifesto como alergias, por exemplo, as alergias cutâneas, os eczemas, psoríase, artrite reumatoide, doenças da tireoide. Todas essas condições estão relacionadas, no maior ou menor grau, ao aumento da permeabilidade intestinal ou ao leaky gut.